Oi, querida. Deixa eu E só aí, como é que você tá? baixar aqui meu tripé, peraí. Sim, A altura pra ficar certinho. deixa eu pegar no notebook. Tá um pouquinho, ajustar aqui. E aí, tá se sentindo melhor? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. É. O bichinho É, em casa. sintomas foram aqueles que você falou? É, Uhum, mas já tô sendo medicada já. sim. Mas já não tem certeza, né? Se é? Não, mas tudo indica, né? Essa época É. e os sintomas, né? Aham, sim. Esperar o pessoal entrar mais aí pra gente começar. Ok. Estamos com. Deixa eu olhar aqui. 4 minutos. Esse cachorrinho aí, Como? esse cachorrinho aí, É, não, é meu vizinho aqui. eu não tenho um Eu fone, moro não? num apartamentozinho, então não tenho nem condições. Ah, Mas tem também com o meu fone? ritmo. Não. Pegar. Quer dizer, fone eu tenho, mas só que não dá para colocar aqui porque eu não tenho um tripé. Ah, tá. Tá só em cima de algo aqui. Tá bom. Não posso nem para outro espaço, que aqui em casa a gente tá mexendo em algumas coisas. Mas eu acho que ele vai já parar. Eu espero. Vou ver se eu fecho aqui para ver se melhora. Tá. Talvez abafou um pouco mais, não sei. Melhorou um pouquinho. Mas ele late bem alto esse cachorro. Bem alto mesmo. Deixa eu mandar convite para algumas pessoas aqui. Eu faço deixar. Boa noite. Boa noite. O pessoal ficar entrando. Elaine. Elaine Zarra, não sei de onde é. Mas podem se apresentar se quiserem. Dizer a cidade. Que fica melhor para saber. Feira de Santana, Isabel. Feira de Santana. Cidade querida. Suene, eu sei que é aqui do Rio Grande do Norte. Bem-vinda. Podem ir colocando a cidade aí de vocês, se apresentando. Rio de Janeiro. Bian Silva. Daiane Darling. Ceará. Suênia. Bom, geralmente só espero 8 minutos, então vamos começar e aí quem vai chegando depois acompanha depois. Então,
Vamos começar com a apresentação da entrevistada. E essa apresentação ela vai ser seguida com o seu testemunho pessoal, especialmente no que diz respeito a essa área sexual, como era a vida dela antes de conhecer a Cristo. Então, pode se apresentar. A senhora que eu vou me apresentar, achei que você ia me apresentar. Não. Você mesmo pode se apresentar, Larissa. Ah, tá certo. Bom, eu sou a Larissa Ferraro, eu sou conselheira bíblica e escritora do livro Mulheres e Sexo, Mentiras que Escravizam e Verdades Bíblicas que Libertam. E estou aqui a convite da Gisele. Prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre pureza, né? Não só nessa época de pandemia, né? Na verdade, a gente vai tratar sobre pureza de uma forma bem mais abrangente, né? Para a vida como um todo. E aí eu queria, Gisele, iniciar orando, pode ser? Aí já Sim. o meu testemunho. Sim. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, Senhor, eu te rogo por esse tempo agora, Pai. Sabe que está acontecendo, Senhor, quais são os desafios e qual é o desejo do nosso coração, Pai. Que o teu nome seja glorificado, a tua palavra seja exaltada. E eu peço que o Senhor providencie tudo isso, Deus. Não temos a capacidade de fazer nada sem o Senhor. Rogamos que o Senhor esteja conosco nesse tempo agora, Pai. Traga as pessoas que o Senhor quer, que escutem esse conteúdo, Pai, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Amém. Larissa, fala, eu sei que você está um pouco debilitada, né? Mas se puder projetar a voz um pouco... Tá baixo? Tá baixo. Vou ficar Eu mais acho, às vezes depois, quando a live fica salva, você vai ouvir, vai tentar ouvir novamente, você percebe isso. A voz baixa prejudica muito para acompanhar até depois. Ok. Coloquei aqui mais perto de mim um pouquinho. E aí vocês vão dizendo aí como é que tá. Acho que é legal perguntar pro pessoal que tá aí se tá Isso. bom. O pessoal que tá aí, tá ouvindo bem. Se puder dar um retorno para a gente saber e prosseguir. Acho que então, se não tiver, eles vão falar. Com certeza. Tá bom, pronto. Tá bom, certo. Ok, pode prosseguir. Né? Ok. Então, em relação ao meu testemunho, né? Você pediu que eu falasse sobre o meu testemunho. Vou tentar falar as partes principais que eu acho que tem mais a ver com esse nosso tempo agora, né? Então, foi assim, eu não venho de um lar cristão, nem eu, nem o meu marido. E quando eu tinha em torno de 12 anos, mais ou menos, a convite de uma colega de colégio, eu fui conhecer uma igreja evangélica, mas era uma igreja de doutrina muito ruim, doutrina muito fraca. E não se ensinava nada de evangelho, não se falava em pecado, não se falava em arrependimento de pecados, em salvação, não falava isso, né? O que se ensinava muito eram coisas místicas, né? Essas coisas de místicas mesmo, né? E a questão do aceitar Jesus, né? E o aceitar Jesus sendo uma coisa de graça, né? E um belo dia um pastor perguntou quem queria aceitar Jesus e eu e mais uma série de pessoas fomos até a frente, né? E aí o pastor faz uma oração, pronto, né? Eu tinha 12 anos mais ou menos. Mas meus pais eram contra, a família descrente, muita confusão, eu era criança ainda. A amiga que me levou para essa igreja, depois de um tempo, ela saiu do colégio que a gente estudava e eu perdi completamente o vínculo com qualquer tipo de igreja. E eu não entendia o que tinha acontecido comigo, né? Não entendia nada. Depois que eu perdi o vínculo com essa amiga,
eu passei 10 anos sem ir para nenhuma igreja, não me denominava cristã, crente, nada desse tipo. Pelo contrário, eu não entendi o que tinha acontecido comigo nessa época e eu tinha certa até vergonha de dizer que eu era crente, ou que eu tinha sido crente, né? Aquele negócio de, eu já fui evangélica. Não, era uma coisa que eu não falava para ninguém, ficava quieta. E eu sou de São Paulo, né? Isso tudo aconteceu em São Paulo. E depois desse tempo aí, esses 10 anos vivendo no mundo, morei fora do país, vim morar em Fortaleza sozinha também, meus pais ainda ficaram em São Paulo. E nessa época eu conheci na faculdade, que é meu marido hoje, né? Ele é cristão também. Isso, você tinha quantos anos? Eu tinha 22 anos. Eu tenho 41 agora. O Júnior foi seu primeiro namorado ou você teve outros? Não. Eu vivi no mundo dessa época que eu fui nessa igreja evangélica com 12 anos de idade, até os meus 30 anos, na verdade, eu me converti em 2010, né? Então, muitas coisas aconteceram, né? Eu namorei outras pessoas antes do Júnior. E quando eu conheci o Júnior na faculdade, então eu tinha 22 anos mais ou menos, ele também essa faixa de idade, e os dois descrentes, a gente, logo depois de pouco tempo, a gente já foi morar junto, e nós vivemos juntos sem casar por 7 anos. Né? 7 anos. 7 anos, é. Pode perguntar. Sua conversão foi em 2010? 2010. Faz só 10 anos, então, de carreira cristã que você tem? Só. Poxa vida, cresceu consideravelmente Glória a Deus. em pouco tempo. Eu diria, assim, pouco tempo. Interessante. Eu acho então, antes... Eu acho que é muito tempo. 10 anos. Mas em alguns 10 anos, seu progresso, assim, mestrado, livro, não é um excelente progresso. Pouco tempo para muita coisa. E para a vida que você tinha, né, no caso. Então, no caso, antes de conhecer o Júnior, porque para a gente afunilar com o propósito da live hoje, sua vida nessa área sexual, já você não era casada, mas já vivia junto com ele. E no caso, ele não foi o seu primeiro namorado, foi isso? Não, isso. Tinha realmente uma vida... Eu li um pouco do relato no livro e é impactante ver como Deus transformou a sua vida, né? É um testemunho válido porque você não foi aquele casamento realmente perfeito, casou na igreja e tudo, para o que você é hoje, pela forma como Deus te usa hoje. Você tinha uma vida e é um exemplo pessoal de como Deus transforma vidas e usa para o seu louvor e glória, né? Amém. Não era um casamento perfeito, não é um casamento perfeito e nunca vai ser perfeito. É um casamento redimido pelo sangue de Cristo, né? É um casamento de dois pecadores que buscam se arrepender constantemente, né? A Graça Maia entrou, tu não dá um coraçãozinho para ela, ó. Minha irmã querida em Cristo. Pois é, então, voltando aqui a história, né? Aí, quando a gente tinha 7 anos vivendo juntos, o Júnior se converteu e eu achei, com a maior cara de pau, que eu estava voltando para a igreja, né? A pessoa passa 10 anos no mundo, não sabe nem o que é uma Bíblia, nada, e aí acha que está voltando para a igreja. Como eu era de uma igreja como eu tinha sido de uma igreja que não tinha uma boa doutrina, né? Eu não fui ensinada. Eu não fui ensinada o que era realmente a palavra. E hoje eu entendo que eu não fui salva nessa época porque eu não entendi nada do evangelho, né? Então, o que aconteceu? Estão falando que o meu áudio está baixo, né? Pois eu estou bem pertinho do... Não sei, eu estou bem pertinho do aparelho. Eu vou tentar falar mais alto. Então, aí 7 anos vivendo junto com o Júnior se converteu, e aí o pastor que discipulou o Júnior falou, bom, inclusive é o pastor
O Berto, da editora Peregrino, do livro. Ah, sim. Foi ele que fez nosso casamento. Aí o pastor falou, não, vocês vão ter que se casar, né? Vocês já estão vivendo juntos, vocês precisam se casar. E aí a gente organizou rapidamente, fez uma cerimônia pequena, nos casamos oficialmente em 2008, mas já vivendo junto, né? Mas ainda assim, eu não era salva. Sim. Eu entendo que a minha salvação aconteceu 2 anos depois do casamento. Em 2010, nós tivemos uma super crise no nosso casamento, por minha culpa, o Júnior inocente, a culpa foi minha. E nessa época eu quis me divorciar e não queria que ninguém na igreja soubesse. E ele, sem eu saber, ele buscou ajuda de um irmão em Cristo nosso. E esse irmão aconselhou o Júnior e falou, não, deixa comigo. E esse irmão é uma pessoa que eu gosto demais. Ele, na época, era meu sócio, que era o Rodrigo Said. E é uma pessoa que eu respeito muito. E ele me chamou para mais gente falando do meu áudio baixo, né, gente? Que coisa. A sua internet também deu uma oscilada, né? Uma oscilada, é isso. Deixa eu só dar uma olhada se eu tô na rede. Eu tenho 2 redes aqui em casa, uma é melhor do que a outra onde eu tô. Só deixa eu ver um negocinho aqui. Se cair, me chama de novo, tá? Que bom que você falou, Lívia. Às vezes pode ser no local onde a pessoa está, né? O áudio fica ruim. Esperar a Larissa resolver com a internet e a gente volta. Ela saiu. Agora eu esperar ela voltar. Vou aproveitar e alterar aqui o nome dela que eu errei. Tô voltando aqui, né? Pronto, deixa eu só alterar aqui Só um minutinho. Tá. Eu acho que dá para eu voltar a falar, né? Dá sim. Então, é o que eu estava contando, que aí esse amigo nosso, irmão em Cristo, teve uma conversa muito séria comigo, né? Me confrontou mesmo. E Deus usou, aí nessa época eu já tinha um pouco mais de conhecimento, né? Eu já estava dentro, apesar de eu não ser salva, eu estava dentro de uma igreja, eu era inclusive líder de ministério, né? A gente vê uma coisa, eu acho importante pontuar essas coisas, porque são coisas muito comuns no nosso meio. Sim. As pessoas partem do pressuposto de que você está na igreja, você é crente. E não é verdade, né? Existem muitas pessoas que estão dentro das igrejas que não são salvas, e era o meu caso, eu não era salva ainda. E aí esse amigo me confrontou, falou bem firme comigo, e Deus usou isso para me salvar. E aí hoje eu entendo que salva nessa época, foi em 2010, que foi a partir daí que eu entendi o que era pecado. Foi aí que, de fato, eu me arrependi dos meus pecados. É uma coisa que é muito importante a gente sempre ressaltar isso, que a Bíblia fala de conversão como uma mudança de vida, de arrependimento de pecado. E isso aconteceu, de fato, na minha vida em 2010. Que aí foi quando a minha vida mudou completamente. Eu mudei, o meu casamento mudou e tudo foi transformado visivelmente pelo Senhor nessa época. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, temos diante de nós um testemunho de que realmente Deus transforma vidas. Graças a Deus pelo que Deus fez na sua vida. Então, vamos prosseguir com a nossa live. Temos algumas perguntas e gostaríamos de ouvir sua resposta.
Ok. Larissa Ferraro. Sendo que Deus nos criou com desejos, o desejo em si, ele é mal? É intrinsecamente mal? Como eu sei a diferença entre um desejo legítimo e quando ele passou a ser lascívia, concupiscência? Você poderia nos ajudar a entender aí esse limite? Será que todo desejo que eu tenho é realmente mal? Ou será que tem uma linha demarcada e ele pode passar de desejo legítimo à lascívia, concupiscência e a idolatria e por aí segue? Será que você podia nos falar um pouco sobre isso? Com certeza. Você diz desejo em geral ou a gente está falando já especificamente do desejo sexual? Já pode entrar, sim, um desejo sexual. Certo. Que é legal a gente deixar isso bem claro, que nós estamos Sim. falando sobre o desejo sexual, né? Porque é muito comum as pessoas acharem que o desejo sexual é algo ruim em si, né? E isso a gente dificulta muito a vida do solteiro, né? Porque ele muitas vezes ele nem está em pecado, mas ele, pelo simples fato de sentir o desejo, ele já acha que ele já é tão pecador, tão miserável, sem solução, que ele não tem coragem nem de buscar ajuda. E quando a gente fala das mulheres, isso é ainda mais forte, né? Porque isso é uma coisa que as mulheres solteiras têm dificuldade, é de lidar com o desejo sexual, com os pecados sexuais, né? Mas eu entendo que a gente precisa ir para as escrituras, né? Para a gente entender o que realmente a Bíblia ensina sobre isso. Aí algumas coisas que eu quero pontuar. Primeira coisa, a criação, né? Quem foi que nos criou? Foi Deus quem nos criou. A gente vê o relato da criação do homem e da mulher em Gênesis 1. Eu vou ler aqui para vocês. Gênesis 1, do 26 ao 28. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, o que a gente está vendo aqui? Um relato da criação que Deus criou homem e mulher. Ou seja, aqui nós temos muito claro que foi Deus quem fez essa distinção de dois seres. Um ser feminino e outro masculino, sendo que os dois, como casal, têm a missão de serem representantes visíveis do Deus invisível, né? A imagem e semelhança. Quando Deus cria essa diferenciação, é Ele quem cria os órgãos sexuais diferentes, as funções, as terminações nervosas. Então, tudo isso foi criado por Deus. E a gente vê um pouco mais na frente, ainda no capítulo 1, no verso 31, Deus falando que viu tudo que Ele havia criado e eis que era muito bom. Isso Deus tinha criado, homem e mulher, os órgãos sexuais, o desejo sexual, Ele tinha ordenado que eles se multiplicassem, né? Deus criou, Deus manda eles se multiplicarem, sendo que ele tinha acabado de criar e projetar o corpo humano. Então, para o homem e a mulher se multiplicarem, eles precisavam fazer o quê? Eles tinham que se relacionar sexualmente, né? Então, o sexo em si, ele foi criado como algo por Deus, o desejo, a função sexual, tudo isso foi criado por Deus. Então, em si, não é errado. Se a gente olha também o livro de Cantares, por exemplo, que é um livro que celebra o amor erótico. Nossa entrevistada acabou saindo, acho que é a internet dela. Vou chamá-la novamente. Saí, mas voltei. Caiu, mas voltei, né? Ótimo. A gente O segredo cai, é esse, cai, mas levanta.
É igual a vida cristã, viu? A gente é caindo e levantando, caindo e levantando. Né? E aí outro versículo que eu quero pontuar sobre essa questão do desejo em si não ser mal, é quando Paulo vai tratar sobre essa parte sexual, em 1 Coríntios, ele fala dos casados, mas ele vai falar dos solteiros também, que 1 Coríntios 7, verso 8 e 9. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Né? Paulo não era casado. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, ou ardendo de desejo, depende da versão da sua Bíblia, né? Mas o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que existe um contexto onde nós podemos aliviar, ter essa tensão sexual, esse desejo sexual aliviado, que é o contexto do casamento, né? Então, o desejo em si não é mal, mas ele foi feito para ser aproveitado dentro do contexto do casamento, né? Entendi. Então, o desejo é legítimo, só que Deus tensionou o momento ou o local adequado, né, para que esse desejo, então, seja satisfeito. E outros princípios que estão junto o desejo em si não é mal, mas o desejo pode manifestar em alguns momentos nossa pecaminosidade, como, por exemplo, intensidade, o desejo ardente. A gente vai falar mais sobre isso em outras perguntas mais abaixo. Eu vou perguntar a você, por exemplo, muitos jovens vão desejar casar e achar que no casamento ele não vai mais ter problema com imoralidade, mas a gente sabe que isso não é verdade. Mas vamos ficar por aqui. Eu gostaria só de pontuar uma coisa. Eu acho que o fato de Paulo, né, falar que se não se dominem como ele, que se casem, é melhor do que viver abrasado, eu acho que isso é um alerta para nós jovens solteiros. São impulsos naturais que Deus deu e que não devem ser adiados propriamente por uma decisão egoísta minha, mas assim, o casamento deve ser então alvo de todo jovem. Se não vai casar, deve ter um foco de vida, eu creio que para o Senhor mesmo, é o eunuco, assim, como o Paulo, né? Que Com tinha certeza. esse domínio sobre ele. Certamente um homem que talvez conheceu, né? Ele era um solteiro, não sei se ele era virgem, mas a ideia ele disse, se não se domine, que se case. Uhum. Então, eu acho que o fato de nossa sociedade, às vezes, até nas igrejas, às vezes, não incentivar o casamento em determinados contextos. Em alguns, os solteiros são motivos de chacota, né? Porque não casaram ainda. Em outros extremos, às vezes, empurra demais. Em outros contextos, às vezes, não encoraja o casamento no Senhor. E eu acho que isso é um problema, porque adiar esses impulsos dados pelo próprio Deus, às vezes se torna uma armadilha, um laço para nós darmos glória ao Senhor nesse quesito, né? Uma vez que são impulsos dados pelo próprio Deus, digamos assim. Então, respondida essa pergunta, você falou que o desejo em si não é propriamente mal, mas pode chegar um momento que ele vai se tornar lascívia, vai se tornar um desejo pecaminoso, o desejo sexual. Com certeza. Com certeza. Você quer comentar sobre isso agora? Claro. O livro de Tiago, ele nos dá essa informação, né? Que o desejo em si não seria o problema, mas que esse desejo ele pode se desenvolver a ponto de gerar o pecado e a morte, né? E Tiago, aqui nos versos 14 e 15, vai dizer assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça ou desejo, né? Quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça ou desejo, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, aqui a gente está bem detalhado esse fato de que o desejo em si, ele pode não ser pecaminoso, né?
Mas se ele continuar sendo alimentado, ele pode gerar um pecado. E a gente eu tenho essa ilustração, é bem legal, mas precisaria mostrar os slides, então não vou entrar nisso. Mas vamos pensar na seguinte coisa. Um passarinho, ele pode pousar na sua cabeça? Pode. Pode, né? Ele pode. Agora, um passarinho pode fazer um ninho na sua cabeça? Se eu deixar, sim. Eu posso Se tentar você deixar assim, né? Você tá até passando a mão para ver se não tem nenhum pousado. Se você deixar. E é exatamente isso. O desejo, a diferença entre o desejo, que pode ser simplesmente um reflexo do seu fisiológico, e esse desejo criar um ninho no seu coração, né? Então, isso não é diferente do solteiro para o casado. Não é porque a pessoa está casada que ela não pode, de repente, sentir um desejo por uma outra pessoa. E aí é a mesma história do passarinho. O passarinho pode pousar. Agora, se o passarinho vai fazer um ninho na minha cabeça, é minha responsabilidade, né? Então, vamos imaginar, a pessoa casada ou solteira, mas ela, de repente, sente aquele frio na barriga por alguém que ela não pode se relacionar. Seja essa pessoa casada, ou, enfim, alguém que ela não pode. É um desejo que ela sabe que aquilo ali não pode acontecer. Cabe a pessoa lutar para que aquilo ali não cresça. Porque se ela deixar e se ela alimentar, o passarinho vai fazer ninho, né? E aí aquele desejo vai gerar o pecado e vai gerar a morte. Então, é aí que a gente precisa ver. O que eu faço quando esse desejo vem no meu coração? Eu alimento ou eu mato? E aí, como é que eu mato o desejo? É de fome, né? Se eu alimentar, o desejo é como se fosse um animal. Se eu dar comida, ele vai crescer e vai se desenvolver. Se eu parar de dar comida, ele vai morrer, né? Então, se há um desejo ilícito, o que eu tenho que fazer é matar de fome, porque senão ele vai virar um comportamento e pode virar um hábito, né? E muitas pessoas estão enroladas com isso, por exemplo, na pornografia, na masturbação, né? Porque vira um comportamento e vira um hábito. Escravizou, exatamente. Entendi. Então, mesmo a pessoa, mesmo sendo casado, é a pergunta que eu iria fazer mais na frente, mas acho que eu já posso incluir agora. Por exemplo, muitos jovens acham que a solução para pecados imorais, eu não vou ter mais dificuldades com isso, é casar. E aí ele casa, e ele então tem sim esses momentos deleitosos com o seu cônjuge. No entanto, ele não se satisfaz. Ele está querendo sempre mais. E a gente sabe de muitos homens, claro, tanto faz mulher ou homem cai, mas o homem tem uma propensão maior pela questão dos hormônios, né, e tudo. Então, ele não se satisfaz com um relacionamento com a esposa, ele então quer mais. E aí ele vai procurar na pornografia, extravasar em alguma coisa. Então, o casamento em si não foi a solução porque havia um outro problema por trás disso. Ele já tinha essa escravidão a esse pecado que, digamos, seria só o fruto de um ídolo, né? Um fruto que a gente não sabe que ídolo ele estava então guardando no seu coração esse tempo todo, porque ídolos variam muito de pessoa para pessoa, né? Mas assim, o casamento não é a solução para a imoralidade. A pessoa e pecados nessa área sexual parece que tem uma propensão para escravizar com muito mais rapidez. É como um vício, uma droga, que você quando prova, eu acho que quer sempre mais, insaciavelmente, assim, escraviza facilmente. Mas eu acho que outros pecados também, como comer, como o desejo em si não é mal, mas como tem um mal dentro de nós chamado pecado, a gente então sempre vai querer atravessar uma linha que é seguro para atravessar por causa da escravidão. Por exemplo, tem pessoas que têm muito problema com a comida, né? Assim, sempre comendo mais do que o seu corpo precisa.
E aí ela se vê escrava àquele pecado, um hábito terrível. E aí começa o corpo a largar e tudo mais. Então, são várias áreas da vida, mas sabemos que essa área, o pecado na área sexual, parece muito escravizador, porque não são poucos os homens que caem em pecado, adultério, muitos As mulheres líderes, também, a gente tem a as impressão mulheres que são mais também. os homens, mas não é, porque é diferente a forma do pecado da mulher, mas as mulheres Entendi, também, também. entendi. Certo. Então, respondendo essa pergunta, Paulo disse que em 1 Tessalonicenses, ele disse que cada um deveria saber possuir o próprio corpo em santificação e honra. O que significa possuir o corpo em santificação e honra? Como um jovem solteiro pode desenvolver uma vida pura, de castidade, que agrada a Deus? Ótimo. Esse trecho é aquele trecho aqui em 1 Tessalonicense que fala que essa é a vontade de Deus, né? A vossa santificação. E o próprio trecho mesmo, ele já vai dizer o que é, né? Paulo fala assim, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E aí essa palavra prostituição, ela não é relacionada tão somente com o fato de ter relação sexual e cobrar por isso, né? Envolve todos os pecados sexuais, né? Fornicação, homossexualismo, adultério, então qualquer tipo de pecado sexual. A palavra é Vai dizer, porné, né? Eu vi lendo seu livro. que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós sabe possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, a palavra santificação vem de separação, né? E isso é um fato na vida do cristão, né? Nós somos chamados à santificação, a sermos santos como Deus é santo. É uma separação, realmente, né? Nós precisamos ter essa consciência de separação das coisas do mundo, da maneira que o mundo enxerga a sexualidade. Como a gente falou agora há pouco, Deus criou o sexo para dentro do casamento. Então, qualquer prática que seja fora disso, fora de um homem e uma mulher dentro do casamento, não é o plano de Deus. Então, não é o que Deus quer que a gente faça, não é santificação. Tudo que foge a esse padrão não é santificação, né? Então, o que Deus quer da gente é que seja essa santificação. E esse trecho de 1 Tessalonicenses tem outra coisa que é muito importante. Paulo vai seguir dizendo assim, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. E aí essa questão do entender o que é esse ninguém defraude, né? E isso tem duas coisas bem específicas, uma para a mulher e outra para o homem. O que seria defraudar na área sexual? Seria despertar um desejo que eu não tenho o direito de satisfazer. Então, eu não tenho o direito de despertar o desejo de um outro homem que não seja o meu marido. Né? E o meu marido não tem o direito de despertar o desejo sexual de uma pessoa que não seja eu. Né? Então, e aí na prática, como é que isso funciona? Os homens, eles são muito mais estimulados pelo que eles veem. Então, o que seria defraudar da nossa parte? Nós estimularmos muitas vezes pela maneira de nos vestirmos, né? Que o homem, ele é muito atraído pela forma feminina, pelo corpo. Então, esse é o problema das roupas sensuais, porque eu vou estar despertando um desejo que eu não tenho direito de satisfazer. Eu estarei defraudando os meus irmãos em Cristo. E aí, para os homens também correm o risco de defraudar suas irmãs. Diferente dos homens, que são mais visuais, as mulheres elas são mais relacionais. Então, nós nos sentimos, em geral, atraídas pela forma física masculina, pelo corpo sem roupa do homem. Não é isso muito que nos atrai, mas nós somos muito atraídas, o nosso coração se apega muito ao relacionamento, à atenção, ao carinho.
E muitos homens, eu vejo isso é muito comum entre os jovens, muitos jovens meninos que têm esse tipo de abordagem com as suas irmãs em Cristo, de abraçar, de beijar a mão, de tal, de minha melhor amiga, tal. E no fundo ele não quer nada com essa menina e ele fica iludindo a menina. Eu vejo vários e vários casos assim. E a menina se apega, tal. Esse rapaz, ele está defraudando o seu irmão em Cristo, porque está despertando um desejo que ele não tem o direito de satisfazer e nem tem a intenção de satisfazer, né? É complicado, é isso aí. Bem, bem vida real. Bem vida real. Então, pontuando aqui, o desejo é legítimo, no entanto, tem um lugar que Deus projetou para satisfazer, e nós que somos solteiros, precisamos ter o cuidado de possuir o próprio corpo em santificação e honra, ou seja, esse desejo não pode ser satisfeito agora, portanto, ele não pode ser alimentado. Nem eu posso alimentar em ninguém, nem permitir que alguém alimente esse desejo em mim, porque cabe somente dentro do casamento, né? Até então, quem está se relacionando, no namoro, no noivado, precisa ter esse cuidado das carícias, toques, porque sabemos que isso tudo vai levar ao ato, que é como os dois, o corpo já está, digamos que acho que nem precisa de muito estímulo, né? Mas se tiver toque e tudo mais, vai haver mais e mais estímulo, a gente vai estar começando a entrar nesse pecado de defraudar, porque não vou poder satisfazer naquele momento, mesmo que eu pretendo me casar, mas não é o momento. A gente também nem sabe o que vai acontecer nesse intercurso. Quantos noivados não acabam, né? Então, é necessário realmente seguir o conselho do apóstolo Paulo e possuir o corpo em santificação e honra, sabendo que Deus vai julgar, né? Termina falando que Deus vai trazer julgamento sobre aqueles que não têm esse zelo, digamos assim. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Amém. Bom que ele tem misericórdia, ele tem. Amém. Larissa, me fala uma coisa. Qual a relação, na verdade, entre idolatria e imoralidade, imoralidade e idolatria? Muitos jovens entram no casamento achando que, como eu já falei, a solução de todos os pecados imorais. Será que isso é verdade? Tendo em vista a idolatria do coração humano, qual é a ligação que tem imoralidade com idolatria? Você poderia falar um pouco sobre isso? Com certeza. A Bíblia nos fala sobre a idolatria do coração, né? Ezequiel 14, Deus vai falar sobre isso. Os ídolos do coração. O que seriam esses ídolos do coração? Eu sei que algo é um ídolo no meu coração se eu peco para obter aquilo ali. Ou se eu peco quando eu não obtenho. Né? Eu coloco toda a minha devoção, toda a minha esperança, minha expectativa de felicidade, de salvação, eu coloco naquilo ali. Então, aquilo ali se transforma vira um Deus funcional na minha vida. Né? E se o prazer sexual tem ocupado essa posição no meu coração, ele virou um Deus. Né? Se eu peco, eu desobedeço o Deus criador de todas as coisas para poder obter prazer, então é porque o prazer virou um Deus na minha vida, né? Virou um ídolo na minha vida. Então aí a gente vê essa relação da imoralidade sexual com a idolatria. Se eu estou buscando na satisfação sexual o meu maior prazer, a minha maior alegria, a minha felicidade nessa terra, se eu estou buscando nisso, isso virou um ídolo. E aí tanto faz ser casado ou solteiro. Isso pode acontecer no coração de qualquer pessoa, casada ou solteira. Então, o prazer foi algo projetado pelo próprio Deus, não como um fim em si mesmo, mas para glorificar Ele. No caso, nós desfrutamos o prazer, no caso, casal casado, no casamento ele desfruta desse deleite que é algo projetado por Deus, algo maravilhoso, mas eles fazem isso dando glória a quem criou isso, né? Se o prazer se torna um fim em si mesmo, eu então estou passando a idolatrar. Isso é o mesmo princípio para qualquer outra coisa. A comida se tornou o fim em si mesmo e não
o meio pelo qual eu trago glória a Deus, eu então estou pecando contra Deus. É por isso que em 1 Coríntios 10:31 fala: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, né? Exatamente. Então, então a gente já vai entrar na próxima pergunta, que é basicamente a última. O mundo, a carne e o diabo, eles têm a capacidade de tornar feio o que Deus criou de forma tão bela. Sempre nos é ensinado que não é possível ter prazer e santidade. Parece que a gente cresce tendo essa coisa antagônica. Ou você tem prazer ou você tem santidade. Nunca os dois juntos. Será que você poderia comentar essa afirmação, tendo em vista o sexo, que seria um prazer máximo, digamos assim, e outros prazeres deleitosos que Deus criou? E aí volto talvez para o ponto inicial sobre desejo em si é mal. É mais ou menos um ciclo que vai e volta para a gente tentar fechar isso aí. A primeira coisa que é importante a gente pontuar é que Deus, santidade e prazer não são coisas separadas, tá? O sexo no casamento, ele pode ser tão santo e puro quanto o horário ler a Bíblia. E a gente, isso não é a cabeça da Larissa Ferraro maluca que está falando isso. Não. Eu quero ler aqui 2 trechos para vocês que mostram bem claro Deus assinando embaixo disso aqui. Provérbios 5 fala o seguinte, a partir do 15. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa. Sacia-te os seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as tuas carícias. Deus está falando aqui do relacionamento sexual de um casal casado, né? Está falando do ato sexual, então ele está apoiando isso. Isso não é errado, isso é bom. Aí outro trecho que eu marquei aqui em Eclesiastes 2, 24 a 26. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Então, aqui, a gente está vendo que Deus nos deu prazer, não só o prazer sexual, mas o prazer de comer, o prazer de beber. Ele nos deu todo esse prazer, mas também o final do livro de Eclesiastes vai dizer, faz tudo isso, mas lembra que você vai prestar conta de todas essas coisas, né? Ah, a Lélia entrou ali, oi! Estou vendo o pessoal que está entrando. Né? Então, assim, prazer e santidade não são duas coisas separadas. E a gente poderia ir em vários outros trechos da Bíblia, Hebreus 13:4, que diz que digno de honra é o leito conjugal, e na verdade aquela palavra nem é leito, é o coito, ou seja, é o ato sexual em si, né? Então, assim, Deus criou o sexo para ser prazeroso, sim, mas dentro de um contexto específico. E aí vem a mentira de Satanás, que Deus, a mesma mentira que soprou no ouvido da Eva, né, que Deus já nos privando de alguma coisa. Não, Deus tem o melhor para nós, mas dentro dos limites estabelecidos para nos manter seguros. E quando a gente sai desses limites, então bate às vezes a consciência, dependendo, se não tiver cauterizada, você sente tristeza, às vezes chega a um quadro depressivo, às vezes não sabe, porque está invadindo os limites. Uma vez que a culpa é um presente de Deus, para a gente perceber que talvez saiu dos limites estabelecidos por Deus, e aí está caminhando mal, né? Digamos assim. Essa ideia de prazer, santidade e tudo,
É uma coisa que Jonathan Edwards e John Piper, que bebeu muito de Edwards, falam bastante, né? Eles dizem que não há uma... Glorificar a Deus deve nos fazer feliz. O problema é que nossa felicidade, muitas vezes, ela está... A nossa mente está tão, às vezes, cauterizada ou afundada no pecado, que a gente vai, então, dando novos nomes à felicidade, o que dá alegria. Mas Deus projetou realmente o prazer, mas tudo dentro dos limites estabelecidos para que, então, possamos experimentar o melhor, como lá em Provérbios você falou, né? Bebe da tua própria cisterna. Deus queria que o homem tivesse só uma mulher. Isso. A gente viu como Jacó sofreu, né? Jacó tinha duas mulheres, mas ele só amou uma. Como era difícil dar atenção a duas. E foi briga até o fim da vida. Assim, sofrimento para os filhos e por aí vai, né? Então, realmente, o projeto de Deus é sempre o melhor. Mas ele permite que a gente faça certas coisas, mas a vontade soberana dele é sempre o melhor. Que ele decretou e a gente obediência, né? É isso aí. Graças a Deus pela sua palavra que nos orienta, porque se não fosse ela, a gente estaria realmente em apuros. Então, graças a Deus pelas coisas maravilhosas que Deus criou, entre elas o sexo. É algo lindo, realmente assim, só Deus poderia projetar algo tão belo, mas que, infelizmente, nossa carne, nossa malícia, nossos desejos pecaminosos distorcem o que é belo. E a gente precisa estar atento à nossa carnalidade, o que o mundo ensina, para poder experimentar as verdades e deixar as mentiras, né? E aí a gente entra no livro da Larissa, que ela fala muitas mentiras contadas e as verdades rebatendo com a palavra de Deus. Então, se você tem interesse em adquirir o livro dela, eu adquiri, li, foi muito bom para mim. É um livro que eu pensei, vou deixar para ler mais na frente, eu vou ler para um mestrado mesmo, talvez daqui a um ano, mas aí li mais cedo do que imaginava e fui muito abençoada. Princípios, assim, foi mais do que eu pensei, superou as expectativas e o livro da Larissa é totalmente. Como é que a gente diz a palavra? Que ele era necessário ser escrito. Então, ele tem todo um embasamento de uma necessidade. Acho que eu não tinha lido um livro tão bom sobre esse assunto. Eu achava que sempre que se falava de sexo, era mais, a gente pensa mais nas núpcias, mas os princípios que você tratou totalmente na área de aconselhamento bíblico. Então, é um livro, assim, espetacular. Eu indico, já algumas pessoas me perguntaram, eu indico. Então, hoje, quem está participando da live hoje vai poder conseguir comprar o livro com frete grátis. Qual é o cupom, Larissa? Pode falar aí? Unidas, posso, lógico. O cupom é Unidas pela Teologia. Unidas pela Teologia. Isso, olha aí. Então, o cupom vale hoje e amanhã. Então, Larissa Ferrara é autora do livro Mulheres e Sexo, e esse livro ele está com frete grátis se você utilizar esse cupom que ela acabou de falar, Unidas pela Teologia. Se você esquecer o cupom, não vai poder ter o frete grátis, certo? Nós temos alguns poucos minutos, e eu gostaria de usar esses poucos minutos, além de falar do seu livro. Você tem uma página, né? Livro Mulheres e Sexo, por meio do qual foi feita a live agora. E é lá que você divulga, né, comentários sobre o livro e às vezes sua agenda, né, ministerialmente dentro desse assunto, você tem sido muito chamada para falar sobre esse assunto. Essa é mais uma live, diante de tantas lives que você, então, pode falar sobre o tema. Se Deus permitir, não sabemos como vai estar a sua saúde, mas semana que vem teremos mais uma live com você falando de outro assunto, um pouco diferente desse. Seria sobre infertilidade, a graça de não ser mãe, pelo menos gerar bebê do seu próprio ventre, né? Mas espero que possa dar certo, a gente possa se ver lá na semana que vem. Gostaria de agradecer a você por ter aceito o convite, e ainda mais no dia de hoje, que você nem sabia como ia estar, e o corpo, né, um pouco debilitado, mas manteve firme e pudemos prosseguir com a live para a honra e glória do nosso Deus.
Ah, quero dizer que você tem sido um encorajamento na área de poder servir a Deus, uma mulher que tem uma vida voltada para servir o Senhor, um desejo de que outras mulheres aprendam. Seu próprio testemunho pessoal contribuiu para que você desejasse que mulheres aprendessem sobre essa área tão carente, tão pouco falada. E o mundo fala muito, na igreja só fala-se pouco. Você teve a ousadia de então escrever e quebrar certos tabus, esses assuntos um pouco velados, né? Que não são muito falados na igreja. Então foi muito propício, uma mulher muito usada por Deus. Então louvamos a Deus por sua vida, Larissa, e oramos para que o Senhor continue te usando e para encorajar outras vidas a manter um padrão de santidade nessa área que é mais difícil manter a santidade, eu imagino. É muito fácil pecar, é muito fácil sair da linha de demarcação de desejo legítimo para entrar em lascívia. Então, graças a Deus por sua vida, que nos ajuda. Eu fui muito impactada com a leitura do seu livro. Posso dizer com convicção que fui edificada. Vou levar esses princípios, se Deus quiser, para o meu casamento, caso Deus me permita casar. Se não, vou também encorajar outras jovens a manterem um padrão de pureza na minha própria vida também, me mantendo nesses limites, seguindo também o conselho do apóstolo Paulo, né? Guardar o corpo em santificação e honra. Não somente porque sou solteira, quando estiver casada também, o padrão continua, né? De santidade, é padrão para todo cristão. Então temos aí 1 minuto, não sei se você quer falar alguma palavra antes da gente se despedir, dar aquele tchau. Eu quero louvar a Deus, agradecer a Ele por Ele ter me concedido esse tempo, né? Como você falou, eu não sabia se eu consegui fazer, e Ele pela graça dele, né, mais uma vez concedeu esse tempo a gente. Te agradecer muito também, louvar a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. E é maravilhoso servir ao Senhor, né? Que toda a honra e toda a glória seja dada ao nome dele. E eu quero deixar só assim, uma esperança que para os jovens, principalmente, que eles entendam a graça de Deus, né? A graça de Deus, ela sempre pode nos alcançar, independente do que a gente já tenha feito na nossa vida, né? Sim. Eu acho muito importante, eu conto a minha história, porque eu acho importante que as pessoas vejam a graça de Deus. Não tem nenhum mérito na minha vida, eu não sou uma pessoa perfeita, eu sou uma pessoa salva pela graça de Deus. E eu quero dizer que, independente do que você que está assistindo aí tenha feito já na sua vida, nunca você vai estar longe demais que a graça de Deus não possa alcançar. Né? Amém. Deus abençoe. Excelentes palavras, realmente. Às vezes a gente por estar na igreja se acha até mais santo, mas os pecados são os mesmos. Às vezes não se tornam públicos, mas temos as mesmas lutas. Graças a Deus pela graça de Jesus Cristo, que nos alcançou, nos alcança, vai nos transformando. Amém. Então é isso, meninas. Espero vocês, se Deus permitir, na próxima live. Como? Vai ficar gravado no seu, né? Vai ficar gravado, se Deus quiser. Estão perguntando onde comprar o seu livro, Larissa. Onde comprar o seu livro? Qual é a editora? larissaferraro.com. Perfeito. E usa o cupom Unidas pela Teologia para que você, então, tenha o frete grátis, certo? Vale a pena comprar esse livro, vale muito a pena. É uma das leituras do mestrado, inclusive. E é isso. Temos apenas 25 segundos. Vamos nos despedir com... somente. Obrigada mesmo, Larissa. Até a próxima. Obrigada também. Deus abençoe. Até semana que vem. Até semana que vem, se Deus quiser. Espero que você continue melhorando. Se Deus quiser. Orando aqui por você, tá bom?